Olá, mais uma vez estamos juntos para mais uma aula. Sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa. E hoje, pessoal, nós estudaremos sobre preposição e interjeição. Será 2 assuntos. E dentro desses 2 assuntos, nós abordaremos conceitos, exemplos, classificações e também nós faremos exercícios. Mas chega de conversa e vamos ao que nos interessa. Preste atenção ao vídeo. O Whindersson, a maior celebridade da web, deu a ideia de um novo sanduíche. O Bob's Whindersson. Mas para lançar, nós desafiamos ele a conseguir 500 mil de likes. E o sanduíche foi muito bem nos testes. Então, vamos lançá-lo. Só o nome que não rolou. Eu queria um Bob's Wallace. Whindersson. Washington. Novo picanha artesanal, pão assado na hora, hambúrguer sabor picanha, queijo, bacon, ovo, maionese e muito mais. E aí, gostaram da propaganda, pessoal? Quero, com isso, chamar a atenção de vocês para a frase final. Observem na tela. Bob's sabor de verdade. Temos aí uma afirmação. E eu quero chamar a atenção dos senhores para essa palavrinha que está em destaque. Se caso ela não houvesse dentro desse contexto, pessoal, ficaria algo estranho. Por exemplo, Bob's sabor verdade. Fica estranho, não fica? Então, é necessário, é essencial essa palavrinha que está aí em destaque. E é sobre essa palavrinha, que é chamada de preposição, que nós vamos estar estudando hoje. Vamos juntos? Preposição é um termo que liga 2 palavras entre si, ou seja, é uma relação de dependência entre 2 palavras. Como nós percebemos no exemplo anterior da propaganda, Bob sabor de verdade, foi necessário ter essa preposição para dar um melhor sentido, um sentido de certeza. Então, a preposição que estava lá, o de, ele traz tanto essa ligação entre essas 2 palavras, sabor e verdade, como traz no seu significado um contexto de certeza. Vamos ver um outro exemplo para clarear melhor a ideia? Observem na tela aí. Gosto açaí. Está faltando algo, não é, turma? Está faltando uma palavrinha aí para ficar melhor o entendimento. Então, como foi falado anteriormente, a preposição, ela é um termo que vai ligar 2 orações. E não somente morfologicamente, mas semanticamente ela ajuda, ela faz com que o contexto fique melhor. Ela ajuda a entender o contexto que quer ser dito. Observem já com a preposição. Gosto de açaí. Ficou melhor. E fica entendido do que se gosta. E essa preposição de, ele vem trazendo essa certeza de que gosta-se de açaí. Vamos ver o próximo exemplo. Moro Manaus. Observem que está faltando um termo que especifiquem realmente para dar um sentido melhor nesse contexto. Próximo exemplo aí. Moro em Manaus. Essa preposição que fica entre o verbo morar e a cidade de Manaus traz para nós o significado de lugar. Então, nesse caso, a preposição entra lá no conceito que nós já falamos. Ela vai interligar 2 palavras. E não somente na questão morfológica, mas também semântica, especificando que contexto está se referindo, no caso aí de lugar. Vamos ver agora quem são essas preposições e nós veremos as preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, o de, desde, em, entre, para, perante e por.
Nós temos aí na tabela as preposições essenciais. Na preposição, nós temos as locuções prepositivas, que é um conjunto de palavras que exercem uma função de ligar dois vocábulos entre si. A locução prepositiva, ela também tem essa função de ligar uma palavra a outra, melhorando o sentido. Porém, não somente uma, mas no mínimo duas ou mais palavrinhas que se juntam para estar fazendo essa ligação e melhorando o contexto do que está se referindo. Vejamos exemplo. Eram amigáveis para com os amigos. Se nós tirássemos as palavrinhas que estão em destaque, teriam sentido. Olha aí. Eram amigáveis os amigos. Sem essa palavrinha que está em destaque, dá um sentido. Só que o contexto eram amigáveis com os amigos está se referindo à questão da companhia. E a locução prepositiva, ela traz essa semântica para o contexto. Temos o exemplo de duas palavras que exercem essa função de ligar dois vocábulos entre si. Dentro dos estudos da preposição, nós temos dois fenômenos interessantes que nós vamos estar agora dando atenção a eles, que é a combinação e a contração das preposições. Como isso ocorre, nós vamos ver neste momento. Observem o conceito aí de combinação das preposições. Combinação das preposições acontece quando as preposições se unem com outras palavras em uma frase e não há perdas de fonemas. Esse contexto está especificando para nós que vai haver um encontro de duas palavras, uma sendo uma preposição e outra uma outra palavra. E não vai haver perda no som. Vejamos exemplos para ficar melhor entendido. Isto foi dado aos índios que reivindicaram seus direitos. Turma, vocês observaram o termo em destaque? Aos. Então, aqui ocorre o fenômeno da combinação, onde nós temos a preposição a que se une com outra classe gramatical. No caso aqui, o artigo. E vocês observaram que não há perda de som. Eles apenas se combinam. E aí nós temos esse fenômeno da combinação da preposição. E a contração? Como é que ocorre a contração? Como é que é a característica da contração dentro dos estudos da preposição? Vejam aí. A contração da preposição acontece quando, na união da preposição com outra palavra, ocorre perda de fonema. Agora, diferente da combinação, a contração, nós vamos observar que vai haver perdas de som. Observem um exemplo. Os livros são do seu João. Esse exemplo especifica que o livro é de alguém, dá o sentido de posse. E o que intensifica dentro desse enunciado é a preposição dó. Mas como é que esse dó, ele se origina, professora? Observem aí. Nós temos a contração da preposição de mais o artigo o. Como foi dito lá no conceito da contração, vai haver perda de som. E aí nós observamos que a vogal E, ela sai e fica somente a vogal O. Nós temos aí um exemplo de contração. Há uma perda de fonema, há uma perda de som. D mais O fica Dó. Agora vamos exercitar. Agora vocês vão pensar, prestem atenção, observem durante a leitura e vamos fazer os exercícios dessa aula de preposição.
Observem na tela. Nós temos aí uma tirinha e no primeiro quadrinho diz o seguinte: não confunda cadeira de balanço com a cadeira do balanço. E agora, observem o que acontece no segundo quadrinho. A personagem que está no balanço, ela acaba não tendo cuidado e, com certeza, levou um tombo, não é? Bem, turma, vamos ver o que o enunciado dessa questão está pedindo para nós. Observem aí. Na tirinha de Fernando Gonçalves, a preposição de em cadeira de balanço assume o valor semântico de letra A, causa, B, instrumento, C, finalidade, D, modo, E, tempo. Turma, a frase em destaque é cadeira de balanço. Esse de, qual é o valor semântico que ele está se referindo? Qual alternativa está adequada para o sentido dessa preposição? Letra A, B, C, D ou E? Isso, é a letra C, finalidade. Essa cadeira de balanço, ela tem uma finalidade onde a pessoa pode sentar e ter um momento de se balançar. A cadeira do balanço é diferente. A pessoa senta e ela tem que dar um impulso, mas ela tem que se segurar, senão vai acontecer o que aconteceu com a personagem na segunda parte do quadrinho, ok? Vamos para a próxima? As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência. 1. Sair com ela. 2. Ficaram sem o tostão. 3. Esconderam o lápis de Maria. 4. Ela prefere viajar de navio. 5. Estudou para passar. Na primeira, pessoal, nós temos aí sair com ela, da ideia de companhia. E o que intensifica essa companhia é a nossa preposição com. Na 2, ficaram sem o tostão. Ou seja, estão sem dinheiro. E o que intensifica isso nesse contexto é a preposição sem. No 3, esconder o lápis de Maria. Aqui indica para nós que o lápis é de alguém. No caso aí, a preposição de, ele intensifica, que é da Maria. Na 4, prefere viajar de navio, ou seja, o meio de transporte que ela prefere. E o de, ele intensifica isso aí. 5. Na última frase, estudou para passar. Temos uma finalidade. Alguém fez a ação aí de passar, mas para isso ela estudou. E aí? Alternativa A, B, C, D ou E? Alternativa é companhia, falta, posse, meio e fim. Essa é a sequência para a nossa segunda questão. Então, alternativa é. Muito bem, exercitamos, fizemos aí 2 questões sobre preposição. Essa classe gramatical que tem a função de ligar um termo ao outro. Agora eu quero que vocês observem essas 2 imagens que eu vou mostrar na tela. E gostaria que vocês pensassem o que essas imagens elas estão transmitindo para nós. Observem. Na primeira, nós observamos que a emoção da personagem Mafalda é de... ela está chateada, ela está estressada. E ela expressa essa emoção, esse sentimento com uma palavra basta. E observamos na escrita que tem um ponto de exclamação. Já na segunda imagem, nós observamos que o personagem Chico Bento está preocupado com a sua atividade. Muitas vezes, como nós estamos exercitando, estamos fazendo exercícios, não é, pessoal? Nós passamos pela
mesma situação em que o Chico Bento se encontra. Quando nós expressamos sentimentos, emoções, para os estudos da língua portuguesa, nós chamamos isso de interjeição. E vocês sabem o que é o significado da interjeição? Vamos ver aí na tela. Interjeição são palavras que servem para expressar sentimentos e emoções de forma espontânea. Exemplo: e agora, mãe? Vou fazer um truque de desaparecer com este seu vaso chinês. Turma, nós temos aí um contexto também bem interessante, dois personagens da nossa literatura brasileira, o Cebolinha e sua mãe. Observem que no segundo quadrinho, a mãe do Cebolinha demonstra uma emoção. A interjeição, ela tem essa função de mostrar essa espontaneidade, tanto de sentimento quanto de emoções espontâneas. Agora, algo interessante, uma observação que nós devemos estar esclarecendo, é que na escrita, a interjeição ela vem acompanhada por pontos de exclamação. Na escrita, intensifica essa espontaneidade. O ponto de exclamação na escrita vai nos identificar isso. Observem o exemplo aí. Nós temos psiu, ai, ui, tomara, opa. E assim por diante. Cada uma delas são interjeições e todas elas estão aí acompanhadas com o ponto de exclamação. Veremos agora um segundo tópico da interjeição. Locuções interjeitivas. O que são elas? São grupos de palavras que têm a mesma função das interjeições. Ou seja, esse grupo de palavras também vão expressar sentimentos e emoções espontâneos. Vejamos exemplo. Ai, credo! Então, nós temos aí duas palavrinhas que estão juntas para expressar uma emoção. Observe um outro exemplo. Nossa! Moro condena Cunha a 15 anos e 4 meses. Minha Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Pai! Valei-nos! E agora? Socorro! O que vai ser? Pai nosso que estás no céu. É um contexto bem atual. E observamos que no segundo quadrinho nós temos aí a presença Minha Nossa Senhora. 3 palavrinhas em conjunto para expressar essa emoção. Locução interjeitiva. E quem são as principais interjeições? Temos as interjeições de alegria. Oba, ganhei, viva! Interjeição de aplauso. Parabéns, bis. Interjeições de medo. Ai, ui. Aviso e advertência. Atenção, cautela. De dúvida. Ora, interjeições de alívio. Ufa, que alívio. Graças. De ordem. Alto. Psh. Interjeições de surpresa. Nossa! Hã? Como acabamos de abordar, a interjeição, ela expressa sentimentos, emoções do ser humano espontaneamente. Agora nós vamos exercitar, prestem atenção, vamos juntos aí fazer os exercícios. Primeira questão. Quais dos grupos de palavras são formadas por interjeição? Temos a alternativa A, B, C, D e E. Qual delas são classificadas como interjeição? Lembrando que a interjeição na escrita, ela é acompanhada por um determinado ponto. E aí, turma? Qual alternativa? A, B, C, D ou E? Lógico, é a letra D, está bem visível. Até mesmo porque, como nós falamos anteriormente, as interjeições na escrita são acompanhadas por pontos de exclamação. Muito bem. Segunda questão.
Qual dos sentidos das interjeições está correto? Essa daqui, nós já temos que olhá-la com mais cautela, porque vamos ter que estar verificando qual que está adequado a seu sentido, a sua semântica. Temos a alternativa A, credo, repulsa. Letra B, vamos, dúvida. Letra C, puxa, intenção. Letra D, firme, repulsa. Letra E, desejo. E então, turma? Letra A, B, C, D ou E? Isso. Letra A, repulsa. As demais não estão adequadas ao sentido. Então, a alternativa A é a nossa resposta para a questão 2. Terceira questão, vamos lá. Em quais casos existe a presença de locução interjeitiva? Letra A, isso parece um sonho. B, quantos presentes você ganhou? C, ela não quer ir. D, puxa vida, como você demorou para chegar? Letra E, nossa, quantas pessoas foram à festa? Locução adjetiva são, no mínimo, 2 palavras que expressam uma emoção ou um sentimento. Qual dessas alternativas está aí? Podemos identificar, no mínimo, 2 palavras que estão expressando uma espontaneidade. Letra A, B, C, D ou E? Exatamente, é a letra D. Puxa vida, como você demorou para chegar? Temos aí a palavra puxa vida, 2 palavras que estão unidas, é uma locução interjeitiva e expressa aí uma emoção. A resposta é a letra D. Finalizamos nossas atividades e antes de nós encerrarmos, vamos fazer uma recapitulação. Estudamos 2 classes gramaticais. Quais foram elas? Isso, preposição e interjeição. Vimos que a preposição são termos que ligam uma palavra a outra e a interjeição são palavras que expressam sentimentos, emoções espontâneas. Pessoal, é com vocês agora. Procurem sites, estudem, consultem gramáticas, se esforcem, busquem, vocês tenham um objetivo e isso só depende agora de vocês. Eu desejo um forte abraço a todos e até a próxima aula.